Este vídeo trata especificamente de problemas que podem estar associados àqueles estados não utilizados em nossos projetos de máquinas de estados finitos. Este problema é chamado de bloqueio. Se por algum motivo qualquer a máquina cair em um desses estados e o projeto não tratá-los adequadamente, a máquina pode ficar trancada em um ou mais desses estados, não retornar ao seu estado normal, requerendo sua inicialização. Assim, aprenderemos como evitar esse problema nas nossas técnicas de projeto. No primeiro exemplo do vídeo anterior, abordamos um projeto de uma máquina de 3 estados. E o quarto estado foi tratado como condição irrelevante. Os valores das saídas desse estado não utilizado são tratados como irrelevantes, podendo assumir todos os valores como 0, todos como 1, ou alguns como 0 e outros como 1, o que for mais benéfico à minimização do circuito. Na solução da figura, representada pela tabela, o projetista decidiu tratar os casos irrelevantes preenchendo todas as saídas com um 0. Qual a consequência disto no diagrama de estados? Observem que o estado D, codificado como 1, para o caso da entrada, botão BI, ser 0, o próximo estado será 0, produzindo uma saída também 0. Caso o botão seja pressionado, o próximo estado também será 0 e a saída permanece também em 0. Neste caso, não temos um bloqueio, porque se por qualquer motivo a máquina cair nesse estado, no próximo ciclo de clock, qualquer que seja a condição, ele retornaria para o estado A. Por outro lado, se a decisão do projetista for tratar todas as condições irrelevantes como uns, do estado D, 1, tanto com a entrada 0 como com a entrada 1, o próximo estado será o 1, ou seja, permanece no mesmo estado. Isto significa que a máquina ficará permanentemente trancada no mesmo estado, a menos que ela seja reinicializada. Como na solução apresentada no vídeo anterior para esse problema, tratamos parte das saídas como zeros e outra parte como uns, pois nosso objetivo era reduzir ao máximo o circuito. Deixo para vocês a pergunta: teremos ou não condições de bloqueio? Faça o diagrama de estados e encontre a resposta. Nosso terceiro exemplo propõe o projeto de um contador ascendente-descendente, síncrono, de módulo 5. Temos, portanto, 5 estados. Para efetuarmos a codificação binária desses 5 estados, precisamos de 3 variáveis, que nos permitiria reproduzir 8 estados. Temos 3 estados não utilizados. Em nossa codificação temos assim: estado 3, 0, 1, estado 4, 1, 0, 0, estado 5, 1, 0, 1, estado 6, 1, 1, 0 e estado 7, 1, 1. O objetivo de nosso estudo é, portanto, como tratarmos os estados 0, 1 e 2 para que não ocorram bloqueios. A essa altura você deve estar se perguntando: como a máquina pode ficar bloqueada se assumimos anteriormente que esses estados nunca ocorrerão? Acontece que os circuitos digitais não são infalíveis, todos têm uma taxa de falha, e, por exemplo, a ocorrência de ruído na fonte ou no próprio circuito pode levar a máquina a interpretar de forma errada a condição para o próximo estado. Ou ainda, durante a própria inicialização da máquina, pode ocorrer dela não ir para o estado inicial desejado. Então, nesses casos, nós temos que garantir que a máquina retorne à sua sequência normal. Este aprisionamento em estados não desejados pode ocorrer de diferentes formas. Por exemplo, podemos ter, um estado no qual o próximo estado é ele mesmo, fazendo com que a máquina fique indefinidamente presa por ali, ou ainda uma ocorrência cíclica entre um ou mais estados fora da sequência normal de funcionamento da máquina. Nos dois casos, a solução passa por fazer com que o próximo estado seja o retorno a um dos estados da sequência normal. E aqui temos uma possível solução
que evita a ocorrência de bloqueios nos 3 estados não utilizados. Para sabermos como esse problema foi evitado, precisamos completar o diagrama de estados a partir da tabela de transição. Aqui temos as funções de N2, N1 e N0, mas o que interessa nesse caso é quais serão os próximos estados a partir de 0, 0, 0, 1 e 1, 0. O projeto da máquina é composto de circuitos para produzir as saídas N2, N1 e N0, que definirão o próximo estado da máquina, a partir do estado atual, S2, S1 e S0, e M, que define se a máquina fará uma contagem crescente para 1 ou decrescente para 0. A partir do estado 0, caso M igual a 0, próximo estado será 3. E caso M seja 1, próximo estado será 5. Já a partir do estado 1, caso M igual a 0, já a partir do estado 1, caso M igual a 0, próximo estado também é 5. E caso M igual a 1, próximo estado será 6. E por último, vemos que a partir do estado 2, independente de M igual a 0 ou 1, o próximo estado será sempre 5. E assim garantimos a inexistência de bloqueios nesse projeto. O problema 8.2 nos pede para analisar o comportamento desta máquina, verificar se existem bloqueios e corrigir a situação. O próximo estado para Q3 é definido com a função O exclusivo entre o próprio Q3 e Q0. Q3 igual a 1, Q0 igual a 0, ambos são diferentes, O exclusivo será 1. E os próximos bits são iguais aos 3 bits superiores, 1, 0 e 0. Repetindo o processo para os demais estados, temos 1 ou exclusivo 0 é 1 novamente, repetimos 1, 1, 0. E o penúltimo estado será 0, 0, 0, 1, 0 ou exclusivo 1 será 1, e os bits restantes 0, o que leva a máquina a retornar ao primeiro estado. Analisando todos os estados produzidos, vemos que a máquina não atingiu o estado 0, 0, 0. E que uma vez nesse estado, o próximo estado é o próprio 0, 0, 0, indicando que a máquina fica bloqueada permanentemente nesse estado uma vez que ele seja atingido. Qual a solução para isto? Na verdade, há mais de uma solução. Uma solução possível pode ser encontrada nos slides comentados, e ela faz uso de um multiplexador e de uma função lógica simples, uma não ou, cujo propósito é identificar a ocorrência do estado de bloqueio 0, 0, 0. Quando esse estado é identificado, a saída da função lógica é 1, e faz com que o multiplexador selecione um valor fixo 1, fazendo com que esse valor seja a entrada para o próximo estado de Q3. E, por consequência, o próximo estado após o bloqueio é 1, 0, 0, o que leva a máquina à sua sequência normal de funcionamento. Para qualquer outro estado diferente de 0, 0, 0, a saída da função lógica não ou será 0, e a entrada do registrador Q3 será a mesma projetada originalmente, que é o ou exclusivo entre Q3 e Q0.